Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o professor Tiago Cruz, que é assessor do Gabinete Reitoral da Universidade Federal de Alagoas. Nosso assunto inicial é sobre o novo conceito institucional da universidade, que recebeu nota 4 na escala de 0 a 5 do MEC, do Ministério da Educação, né, nessa avaliação. E hoje é uma instituição que está mais fortalecida e mais convincente, digamos assim, da comunidade escolar, como de toda a sociedade, como uma instituição de ensino de qualidade. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor Tiago Cruz por estar aqui conosco. E eu pergunto, professor, o que foi determinante para a universidade obter essa nota, essa classificação tão significativa, porque na escala de 0 a 5, né, por pouco não foi a nota máxima. Bom dia, Gorete. Primeiro, agradecer o convite e dizer que o que foi determinante, principalmente o processo de coordenação, de organização, né, de preparação e planejamento para que a gente pudesse obter esse conceito 4. Então, acredito que toda a comunidade universitária envolvida nesse processo foi determinante, porque sem a comunidade universitária e os gestores envolvidos entendendo a dimensão que esse conceito institucional traria para a universidade, nós não teríamos obtido esse conceito 4. Além, claro, de todo o processo histórico que a universidade, ao longo dos seus 57 anos, vem construindo. São processos que vêm se consolidando ao longo dos tempos até o processo de expansão e interiorização da universidade. Então, a gente pode dizer que processo de planejamento, processo de coordenação e de organização na condução da professora Valéria, né, da atual gestão e na nossa condução também, e o processo histórico que a universidade foi construindo ao longo desses 57 anos foi determinante. E essa avaliação, ela acontece 50 anos após a primeira que foi feita na universidade. Por que um distanciamento tão significativo? Então, até 2004, não existia no Brasil um sistema de avaliação das instituições de ensino superior, assim como existe também na educação básica. Então, esse processo de avaliação é um processo novo, é um processo recente, e em 2004 nós temos a Lei dos Sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior, que tem vários mecanismos para autorizar que uma universidade ou uma instituição de ensino superior venha funcionar e também mecanismos e instrumentos para conferir se essa universidade, se uma faculdade, enfim, se uma instituição de ensino superior está ofertando ensino de qualidade. E aí essa Lei dos Sinais, ela determinou, a partir de 2004, que todas as instituições de ensino superior já existentes ou que passariam a existir teriam que passar por um processo de avaliação. Quais são, na verdade, os instrumentos básicos para que nós, que não somos leigos no entendimento dessa avaliação, são colocados e como a universidade pontua dentro desses critérios? Bom, o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior, ele está em pleno processo de aperfeiçoamento, mas eu considero bastante criterioso nesse processo. Primeiro porque ele lida com dois processos de avaliação. Um é relacionado ao ENADE, que acontece todos os anos com os estudantes concluintes. Esse ENADE, ele permite que o INEP possa ter um resultado a partir do que os estudantes respondem na prova. Então, a gente pode dizer que esse critério e esse instrumento que é utilizado pelos sinais, ele está muito mais no sentido de verificar como o aluno, ao longo do curso, ele foi adquirindo conhecimento e como ele está preparado para o mercado de trabalho. A evolução do aluno está sendo avaliada nesse processo. Nesse processo, ou seja, todos os alunos concluintes de determinados cursos a cada ano são avaliados. E o outro instrumento que existe é o de avaliação in loco, que é quando uma comissão de avaliadores do INEP vem até a instituição e verifica como é que estão as condições
que nós informamos em um documento, justamente quando abrimos o processo em 2007, a universidade abriu o processo em 2007, informando vários dados relacionados a planejamento, a autoavaliação, as políticas acadêmicas, a infraestrutura, a gestão institucional e a sustentabilidade financeira. São 5 critérios que a universidade ela é avaliada: planejamento e autoavaliação institucional, sustentabilidade financeira, gestão institucional, políticas acadêmicas e infraestrutura. Então, desses 5 eixos que são avaliados em loco, existem vários indicadores de qualidade, onde o avaliador ele dá um conceito de 1 a 5, existe um parâmetro para cada conceito desse e, ao final, se chega a um resultado. Nós tivemos, nesse processo da avaliação, vários indicadores com conceito 5, 36 indicadores com conceito 4 e 3 indicadores com conceito 3. Então, foi uma avaliação muito elevada, não é? Sim. Eu acredito que Por pouco não obteve a nota máxima, né? Isso. Nós chegamos, acredito que nós não conseguimos fazer a pontuação de quantos, vamos dizer assim, os décimos, porque existe uma faixa decimal para que possa ser considerado 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Quanto que nós obtivemos nas faixas decimal, porque só somos informados do número inteiro. Portanto, e acredito que a gente tenha chegado muito próximo ao conceito 5. Mas o que se pode avaliar do que não foi possível à Universidade Federal de Alagoas obter a nota máxima? O que foi também determinante para não chegar do ponto de vista da avaliação da comunidade universitária da UFAL? Nós não somos uma instituição perfeita, estamos em processo de consolidação, cada dia. Já somos uma instituição consolidada, né? Mas esse processo ele é contínuo, essa busca pela perfeição. Então, eu sempre disse que nós teríamos algumas fragilidades, efetivamente, principalmente no que concerne à infraestrutura. Quando se fala em infraestrutura na universidade, seria o quê? A expansão, o aumento da oferta, a construção de novos polos? Bom, quando se fala em infraestrutura, como eu falei, esse eixo tem vários indicadores. Então, esse eixo vai conferir indicadores de sala de aula, indicadores de sala permanência do professor para que ele possa atender o estudante, os laboratórios de ensino, os laboratórios de pesquisa. Investimentos, isso. Ele vai conferir a biblioteca, ele confere os espaços de convivência, espaço para que a comunidade possa fazer a sua alimentação, restaurante universitário e outros espaços também dentro da universidade. Então, são vários indicadores dentro desse eixo de infraestrutura. Então, acessibilidade também é um dos indicadores que é medido dentro do eixo de infraestrutura. Então, em 2017, a professora Valéria, junto com toda a gestão, visitou cada unidade acadêmica para tratar tanto das questões relacionadas a essa avaliação, como também fazer um diálogo com a comunidade universitária no sentido de identificar os problemas que cada unidade tinha. Então, foi um momento muito profícuo. E, nesse momento, a gente conversava que nós tínhamos potencialidade nas políticas acadêmicas, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. Tínhamos potencialidade nas políticas de gestão institucional, ou seja, administrativa, mas tínhamos algumas fragilidades relacionadas à infraestrutura, especialmente aquelas que precisam de recursos financeiros para investir melhor, né? Então, quando se avalia, por exemplo, a questão dos laboratórios, né, você precisa
conferir, os avaliadores eles vão até os laboratórios, eles vão conferir os equipamentos, como é que esses equipamentos estão, e isso precisa de recurso financeiro para reposição. Pois é, falar em recursos financeiros para reposição, para reinvestimento, nos remonta também à realidade hoje das universidades públicas no país. O MEC fez um contingenciamento, o governo federal, de 20 anos, né, no orçamento das universidades. E a UFAL, na contramão dessa dificuldade, se expandiu nesse período, né? Esse é um grande problema para a gente administrar, porque é como se a família tivesse aumentado, né, e o cobertor encurtou. E essa sensação diminuiu, essa sensação que a gente tem. Porque hoje nós temos um número muito grande de estudantes e a pesquisa da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior no Brasil, existe uma pesquisa que mostra que mais de 80% dos estudantes que hoje estão nas universidades públicas, eles são estudantes oriundos de famílias com vulnerabilidade social. Então, para você manter... Isso é resultado do processo de expansão das universidades, ou seja, no momento em que se democratiza com todas as fragilidades que a gente pode identificar, mas no momento que se democratiza esse acesso a partir da expansão e da interiorização, você deu a oportunidade de muitas famílias que não tinham condições de chegar até o ensino superior, de chegar à universidade pública. Mas, ao mesmo tempo, essa democratização, ela tem um problema aí, porque para você precisa garantir o acesso, a permanência para que se tenha sucesso. Se você não tem políticas dentro da instituição que garanta a permanência desse estudante, né, ele vai, de alguma forma, evadir o curso, não vai continuar, enfim. Então, esse é um dos grandes problemas hoje que a gente identifica, e um desafio também. Então, tanto é que no instrumento de avaliação que está público, os avaliadores do INEP, no quesito de sustentabilidade financeira, eles registram a preocupação na incompatibilidade entre aquilo que está planejado no PDI da instituição, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional para 5 anos, e aquilo que está demonstrado na nossa planilha financeira, porque o que foi projetado provavelmente não conseguirá ser concretizado, porque observa-se uma diminuição dos recursos financeiros, principalmente desde 2014. Infelizmente, a política equivocada do governo federal sobre investimentos na escola, na rede pública, em todas as instâncias, as modalidades de ensino no país. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Tiago Cruz, ele que é assessor do Gabinete Reitoral da Universidade Federal de Alagoas, e nos fala aqui sobre o novo conceito institucional que a universidade recebeu do MEC, representado pela nota 4 na escala de 0 a 5. Isso significa mais credibilidade para o ensino público de qualidade, o ensino superior federal aqui em Alagoas. Professor, no período de 2014 e 2017, o senhor me dizia antes da entrevista que houve um corte de 84% nos investimentos em recursos de capital. O que significa isso na prática? A gente está falando aqui da qualidade que melhorou da universidade e nesse período de 2014 a 2017, com esse corte de recursos, a universidade, mesmo com esses problemas financeiros, ainda conseguiu se superar e obter essa nota 4. Eu tenho dito, e a professora Valéria, que está à frente da universidade, tem colocado isso, né, com muita tranquilidade para a comunidade e para a sociedade, que obter esse conceito institucional 4 mostra, como você colocou aí, a grandeza da Universidade Federal de Alagoas e é também uma forma de resistência da universidade aos desafios que estão postos na atual conjuntura. Hoje nós temos dificuldades, por exemplo, de terminar as obras que já estavam planejadas há alguns anos atrás, né? E também não há previsibilidade de novas obras. E sabemos que existem demandas, principalmente aonde houve o processo de expansão, aonde houve o processo de interiorização, de se continuar também expandindo a infraestrutura. É um processo natural, não é? A população acadêmica, a população de alunos aumenta, não é? Sim. Em alguns espaços você tem a construção de blocos de sala de aula, mas você precisa construir laboratórios, você precisa construir outros espaços também para garantir, principalmente, que a vocação de uma universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, ela aconteça. Então, nós não consolidamos ainda o processo de expansão e de interiorização. E esse processo de expansão, de consolidação da expansão e da interiorização da Universidade Federal de Alagoas, ele também se efetiva na infraestrutura, não só no acesso dos estudantes, da oferta de novas vagas. Isso é muito importante, que a sociedade alagoana tenha clareza a respeito disso. Então, por exemplo, a questão financeira, no que concerne ao investimento de capital, que é recurso para obras e recurso para novos equipamentos, eram de 57 milhões em 2014 e hoje, atualmente, na LOA de 2018, é de apenas 9 milhões. Mas é uma diferença imensa. E você colocou aí que com o que a sociedade chamou de PEC da morte, dos contingenciamentos, isso nos preocupa, porque a PEC, ela estabelece que ao final de 2018, os recursos serão congelados sobre aqueles investidos em 2018. Então, a nossa grande pergunta é se nós passaremos durante 20 anos com o congelamento desses recursos que foram investidos em 2018. É uma preocupação muito grande para a comunidade universitária e também deve ser uma preocupação muito grande da sociedade alagoana. A universidade tem o seu quantitativo de vagas, não é? Mas a gente sabe que uma universidade, ao obter uma classificação como essa, a credibilidade aumenta e faz com que o acesso seja ainda mais disputado, não é isso? Isso. E isso envolve também a expectativa que a sociedade tem da expansão da universidade. Qual é a esperança que se tem de um novo governo rever as PECs, esses decretos, enfim, tudo isso que está contingenciando financeiramente as universidades?
O que a Andifes tem colocado e a professora Valéria, né, reitora da UFAL, tem colocado é que esse processo de corte e de contingenciamento, eles precisam ser feitos em outras dimensões, em outras áreas, né, e não naquilo que a sociedade brasileira precisa, que é educação e saúde. Para se desenvolver, para ter um nível tecnológico e de conhecimento à altura de uma nação que quer ver-se desenvolvida, né? Inclusive, esse ano, a UFAL estará sediando o maior evento científico da América Latina, que é a SBPC. E o tema da SBPC é soberania, né? Não existe soberania de uma sociedade, não existe soberania social, econômica, tecnológica, sem investimento em ciência, pesquisa e tecnologia. E a universidade é onde se desenvolve hoje no Brasil as pesquisas de ponta. É da universidade onde os professores pesquisadores desenvolvem as pesquisas para tentar sanar problemas que a sociedade apontam. Sejam eles na área da saúde, urbano, enfim, seja qual for a área, é nas universidades. Então, sem investimentos. Então, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da infraestrutura. Como é que os estudantes e os professores vão desenvolver suas pesquisas sem ter o investimento necessário. É claro que os professores podem concorrer a editais, né? Existem outros mecanismos e outras formas. É preciso existir o financiamento básico para que a infraestrutura da universidade ela possa corresponder às expectativas. Pois é, professor. As expectativas atualmente, independentemente desse contingenciamento de recursos feito pelo governo federal, são as melhores para a Universidade Federal de Alagoas, porque a classificação está aí para alimentar, né, essa boa perspectiva. Aí eu pergunto, dentro dessa condição, o que foi preponderante no crescimento da universidade, isso está relacionado à gestão, unicamente à gestão, não é verdade? Eu diria que é um somatório de processos que acontecem, né? Com todas as críticas que a gente possa ter a qualquer processo, a gente não pode negar que o resultado desse conceito é também resultado do que as gestões anteriores elas também foram construindo, com os seus erros e com os seus acertos. Mas digamos que nas gestões anteriores, a situação, digamos, financeira, nada se compara ao que vem ocorrendo nos últimos anos em nível nacional. Isso com certeza. Hoje nós estamos em uma gestão de uma universidade que precisa driblar as dificuldades para garantir o funcionamento. A professora Valéria tem dito que a prioridade é o funcionamento da universidade. Então, ela tem garantido o pagamento das bolsas estudantis sem atraso. Esse é um compromisso da gestão da professora Valéria, ou seja, não atrasar as bolsas, pagar água, luz e as empresas que cuidam do processo de manutenção da universidade. O custeio da universidade. O custeio da universidade. Mas isso, em razão de determinados cortes ou contingenciamento, né, gera também problemas em outras áreas. Então, hoje, a comunidade universitária, principalmente os técnicos e os professores que estão no dia a dia do fazer a universidade, sentem esse impacto e isso repercute de alguma forma no dia a dia do fazer o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas eu queria dizer, Gorete, que inclusive no relatório de avaliação, a gestão institucional obteve conceito 5. Foi, como você colocou... Merecidamente. A gestão institucional... É determinante. Determinante pelo processo de organização, pelo processo que vem conduzindo a universidade. Então, a gestão, o quesito eixo gestão institucional obteve o conceito 5. E as políticas acadêmicas também nós tivemos conceito 5. Políticas de extensão, política de pós-graduação, política
de extensão e também a política de capacitação dos nossos servidores. Técnicos administrativos e professores. Foram eixos avaliados com a nota máxima. Isso mostra o quanto a Universidade de Alagoas tem a oferecer naquilo que é de potencial de administração dela. Ou seja, o que é de administração da universidade, na sua autonomia, estamos cumprindo o dever de casa. Agora, aquilo que é de competência do mantenedor, que é o governo federal, isso tem tido problemas de fato, que é a questão da infraestrutura e dos investimentos. E exigido da universidade essa habilidade para se recompor diante da falta de recursos, né? Sim. Eu tenho dito também que esse processo de avaliação, eu iniciei elogiando os sinais, mas eu também tenho, por exemplo, algumas ressalvas, em razão porque esse processo de avaliação ele não traz um retorno financeiro, porque ele poderia, ao passo em que é apontado as fragilidades, principalmente em relação à questão da infraestrutura, né, que o mantenedor, que é o governo federal, pudesse ver que esses indicadores que não foram avaliados positivamente, especialmente que dependem de recurso financeiro, revertesse em recurso financeiro para a instituição. Mas, no cotejamento de tudo, eu diria que a universidade ela está em festa, porque reafirmar a qualidade que a Universidade Federal de Alagoas tem. Nós temos os mesmos conceitos que a UFBA, o mesmo conceito que a UFPE, ou seja, temos fragilidades, mas demarcamos muito mais com esse conceito institucional a potencialidade. E a professora Valéria tem dito, esse tem sido um slogan, que a universidade é uma instituição a serviço do povo alagoano. E por isso que ela deve ser compreendida como patrimônio. Então, não é uma questão apenas da comunidade universitária, não é um problema apenas da comunidade universitária. É também uma demanda e uma questão da sociedade alagoana, né? Quantas pessoas passaram por ali, né? Eu sou egresso da casa, me formei em História, fiz mestrado em Educação, em Política Educacional, doutorado que eu fiz na UFPE, mas retorno e tenho o orgulho e o prazer hoje de contribuir com a instituição naquilo que ela melhor faz, que é servir ao povo alagoano. Então, hoje nós estamos bastante contentes mesmo, porque é a nossa instituição dizendo assim, olha, nós temos qualidade e nós precisamos manter daqui para frente essa qualidade. Dentro das condições que se apresentam, pelo menos manter já é um desafio cumprido, não é, professor? A universidade resiste, né? Resiste com o conceito 4, resiste dizendo, olha, nós temos pesquisas de ponta, pesquisadores que têm inserção no cenário nacional e internacional. Nós temos bons professores que estão formando profissionais excelentes e capacitados para atuar não só no mercado de trabalho, mas no mundo do trabalho, nas suas diversas dimensões. Nós temos uma preocupação de estar inseridos também aonde a comunidade precisa, através da extensão, fazendo essa relação e fazendo a formação do estudante também, não apenas para o mercado, mas também ele entendendo as demandas e as necessidades da sociedade e aonde os problemas se apresentam. Então, manter esse tripé é fundamental. Dando aos estudantes uma consciência crítica da realidade, né? E o papel importante que ele desempenha quando profissionais. Principalmente, né? Especialmente em um país e em um estado, né, principalmente um estado que tem um dos índices de desenvolvimento bastante negativos, e a gente precisa de uma juventude que compreenda, não apenas pense em se projetar profissionalmente, isso é muito importante, mas que nesse processo de se projetar profissionalmente, ele também possa estar preocupado com aquilo que ele vai buscar resolver, solucionar, diria contribuir, né? Não vai solucionar, mas contribuir com determinados problemas que existem na sociedade alagoana e também brasileira. Professor, é de emocionar observar essa compreensão da universidade, o papel que ela representa para a transformação social. Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo.
e já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Tiago Cruz, ele que é assessor do Gabinete Reitoral da Universidade Federal de Alagoas. O nosso assunto é essa nova classificação institucional feita pelo MEC, Ministério da Educação, que classificou numa escala de 0 a 5 a nota 4 para a Universidade Federal de Alagoas. E, portanto, a comunidade universitária, não só a comunidade universitária, como a sociedade como um todo em Alagoas, está em festa por essa comemoração. Professor, em relação à gestão, nós falamos no bloco anterior que foi determinante para se obter essa classificação também, mas o que dizer hoje? Qual é a orientação que vai ser dada para as obras já existentes, né, a continuidade em meio a essas dificuldades? O que a universidade classifica hoje como uma prioridade para manter seu custeio e a sua expansão dentro daquilo que já foi estabelecido? Bom, a professora Valéria tem estabelecido, né, algumas prioridades diante dessas dificuldades. A primeira delas está relacionada justamente à política estudantil, em razão de que a universidade ela se democratizou, que é aquilo que eu estava dizendo nos blocos anteriores, né? Garantiu o acesso do estudante, especialmente os estudantes com vulnerabilidade social, e é preciso ter políticas que possam garantir a permanência desse estudante. Então, uma das prioridades de professora Valéria, até o final da gestão, é garantir que os 2 restaurantes universitários, tanto no campus Arapiraca quanto no campus do Sertão, estejam implementados, funcionando até o final. Especialmente, a prioridade é até o final desse ano. Uma outra prioridade da professora Valéria é garantir que as obras que estavam em andamento possam ser concluídas. Então, por exemplo, nós temos a unidade de Santana do Ipanema, que desde o seu processo de funcionamento não tem uma sede própria, funciona em um prédio alugado. E estamos finalizando a obra. Isso também vai ser uma vitória muito grande, porque com todos esses contingenciamentos, a gestão da professora Valéria tem buscado garantir a finalização dessa obra, que vai ser muito importante para a cidade e para as cidades circunvizinhas, a região ali. Além disso, a professora Valéria tem buscado algumas incursões à bancada federal. Então, conseguimos, através da bancada federal de Alagoas, com alguns deputados, a reforma, por exemplo, do auditório do Espaço Cultural, que estava interditado já há alguns anos. Está garantido isso, vai ser muito bom, principalmente para a sociedade aqui embaixo, que muitas vezes precisa dos espaços da universidade para eventos. O Museu Theo Brandão também, né, foi garantido a reforma do Museu Theo Brandão. Então, a professora Valéria tem se preocupado muito com a questão da manutenção desses espaços que já existem.
E algo novo que inclusive foi anunciado há algumas semanas, é a construção do campus de Penedo. Né? Então, mas a principal prioridade da gestão é com a manutenção e o término das obras que hoje já existem. Andamento das obras. Eu fiz essa pergunta porque foram criados novos cursos, né, nesse período. E, por exemplo, um curso de engenharia da computação exige investimentos também tecnológicos. E para esses cursos, a universidade vai tentar obter até a participação, a colaboração da bancada federal para aparelhar, digamos assim? Nós estamos conseguindo, aos poucos, fazer esse tipo de incursão. Que é necessária nesse momento. Mas ainda tem sido muito pouco, Gorete, o retorno em relação à necessidade dessas emendas. Então, você tem hoje, por exemplo, grande necessidade de equipar laboratórios. O próprio hospital veterinário em Viçosa, ele ainda tem muitas dificuldades de ter o seu pleno funcionamento, justamente porque a universidade não tem tido o recurso próprio dela para comprar esses equipamentos, porque ela precisa, essa tem sido a prioridade, terminar as novas obras. Mas como equipar com o recurso que foi contingenciado, que foi cortado, não foi contingenciado, de 54 para hoje 9 milhões, também os equipamentos. Então, isso tem sido o grande desafio dessa instituição hoje, equipar os seus laboratórios e também renovar, né, os equipamentos já existentes. Hoje, por exemplo, a semana passada, a professora Valéria estava recebendo uma demanda da Faculdade de Odontologia. A universidade presta um serviço enorme à sociedade através do seu laboratório odontológico, que é um projeto de extensão. Então, pessoas do interior vêm até o laboratório odontológico ser atendidos, ou seja, é o papel da universidade servir o povo alagoano, mas é preciso ter investimentos para que o serviço continue sendo ofertado e de forma gratuita. É a forma que a universidade, que nós professores, que nós técnicos temos de devolver os investimentos que a própria sociedade tem feito. Professor, e não tenha dúvida que há um reconhecimento da sociedade sobre esse trabalho da universidade. Basta ver o que representa o hospital universitário para toda a parte alta da cidade, não só a parte alta da cidade, em várias áreas, né, do atendimento médico que existente lá, e não só médico, social, enfim, é uma gama de projetos que são tocados no hospital universitário. Mas aí eu pergunto, haveria a possibilidade de nesse período, não é, de tantas dificuldades financeiras, estabelecer parcerias com municípios ou com o governo do estado para viabilizar contrapartidas de recursos para a universidade, junto a esses projetos de extensão que vão atender a comunidade e vão fazer diminuir também, não é, o investimento que o estado possa ter em suas unidades de atendimento? Essa tem sido uma das preocupações e um dos desafios, não só da gestão da Universidade Federal de Alagoas, mas de todos os retores das instituições, né? Que novas fontes de recursos a universidade ela pode obter e onde buscar essas fontes. Essa relação com os demais entes é muito importante, ela já existe de certa forma, a partir dos convênios que são estabelecidos entre a universidade e o ente estadual ou municipal, mas, de fato, esse desafio de a universidade se abrir especialmente, né, para novas fontes de recursos é algo ainda em processo de discussão, especialmente na Universidade Federal de Alagoas. Eu diria que em algumas outras instituições isso talvez esteja muito mais avançado, né? Existem algumas instituições, por exemplo, que já existem regras
definidas nessa parceria, por exemplo, com o público e o privado. Na Universidade Federal de Alagoas, esse processo se coloca e se apresenta justamente nesse desafio que hoje se apresenta na atual conjuntura. O que representa o protocolo de compromisso atualmente em vigor? A Universidade Federal de Alagoas colocou 14 cursos nesse protocolo de compromisso, que é um procedimento adotado pelo Ministério da Educação para sanar algumas dificuldades. Então, o protocolo de compromisso, ele é resultado de um processo de avaliação de curso. E aí eu retorno àquilo que eu estava colocando no início, que o Sinais, ele, de fato, ele busca garantir a qualidade. Então, quando uma comissão, ela vem avaliar um determinado curso, né, ela atribui um conceito. Se aquele curso, se é identificado algum problema, seja no eixo principalmente de infraestrutura, a universidade, aquele curso, né, da universidade, ele pode adentrar em protocolo de compromisso. E o que é esse protocolo de compromisso? A universidade, ela se compromete a estabelecer um plano de ação para sanar aqueles problemas durante um ano. Então, é construído um documento onde a reitora da universidade, ela assina e se compromete junto ao Ministério da Educação a sanar aquele problema que foi identificado pela comissão. E aí a gente chama de protocolo de compromisso, porque é um compromisso da universidade. Só que aí adentra justamente as questões que a gente estava dizendo anteriormente. A maioria desses problemas que são identificados são de ordem de infraestrutura que carecem de recurso financeiro. Federais. Como é que se resolve aquele determinado problema se você não tem recurso financeiro para resolver aquele problema? Porque, novamente, eu coloco o que eu já disse anteriormente, né? A UFAL provou que aquilo que está na sua gestão, na sua administração, ela teve conceitos excelentes das políticas acadêmicas. Agora, aquilo que é da gestão da universidade, mas necessita de outro aporte financeiro, aporte financeiro, né, a gente tem dificuldades. Aí, nesse caso, o próprio conceito de avaliação do MEC termina entendendo que é o próprio MEC que cria as condições, digamos assim, negativas para que a instituição obtenha uma nota máxima, né? Sim, sim. Que é aquilo que eu falei. Por isso que eu tenho também ressalvas em relação, porque em que pese o instrumento de avaliação e a avaliação, ela possibilitar com que a gente com que a instituição ela se autoavalie e ela verifique quais são as suas potencialidades e fragilidades, o retorno, principalmente quando essas fragilidades dependem de recursos financeiros, não advém. Não é dado um retorno disso. Pois é, eu digo que os avaliadores, ao perceber essa impossibilidade da universidade nos estados, elas cumprirem essas metas, vai ver que é a falta do recurso do próprio, da própria instituição, né? E isso eles apontaram no próprio relatório, né? Quando eles colocam a preocupação com a diminuição dos recursos financeiros, porque um dos indicadores é sustentabilidade financeira. Como é que a universidade ela está gerindo os recursos frente aos desafios que são colocados para ela, frente ao número de estudantes que aumentam, frente aos números de laboratórios que são necessários em cada curso. Professor, já que o senhor falou nos estudantes, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista, o que representa o portal do egresso para a universidade e para os alunos? Esse portal do egresso é justamente resultado desse processo de autoavaliação. Um dos indicadores que é avaliado, né, nesse processo de avaliação é o egresso da universidade. Então, criamos o portal do egresso, que é uma forma de a universidade manter esse contato com
o ex-aluno e também desse ex-aluno dar um retorno para a universidade, até para que a própria universidade possa rever determinadas políticas que vêm sendo construídas. Então, o principal objetivo do Portal do Egresso é garantir que a universidade possa manter esse contato com esse aluno que está hoje no mercado de trabalho. É um feedback que se tem, não é? Bem, estamos encerrando o nosso programa. Eu agradeço aqui a sua participação mais uma vez, desejando, claro, sucesso à gestão da universidade para mantê-la nessa ascendência de classificação junto ao MEC. Obrigada. Obrigado, Gorete. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.